Boa tarde a todos. Quero agradecer também esse presente de estar aqui, realmente, com um aprendizado fantástico, né, dessas apresentações e as novidades que nós estamos vendo. Eu vou falar de um tema um pouquinho mais complexo, embora eu acho que a apresentação do Saulo foi uma apresentação brilhante e muito complexa também. Infelizmente, o tempo não é suficiente para que nós possamos, inclusive, detalhar um pouco mais esses trabalhos, né? Como as demais redes, nós também trabalhamos com várias instituições da Amazônia, a USP, trabalhamos com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Enfim, nós temos aqui um conjunto, né, das instituições que participam do Instituto de Pesquisas Agronômicas e trabalhamos também com as entidades tipo a ANA, a Agência Nacional de Águas, o IBGE, o próprio INPE, para que nós possamos alimentar o nosso Observatório de Clima e Saúde, né? Em relação... Não está voltando, não, hein? Ok. A coordenação da rede... A coordenação da rede é do Cristóvão e minha, mas, na verdade, sem esse grupo, nós não teríamos condições de fazer o que nós fizemos e os resultados que nós conseguimos. Tá. Ok. Ok. Eu vou iniciar pelas perguntas de pesquisa que eles norteiam os nossos trabalhos. Então, nós temos aqui... Opa! Que fatores climáticos podem impactar negativamente a saúde ao longo das próximas décadas? Que fatores sociais e ambientais atuam no agravamento ou atenuação dos efeitos das mudanças climáticas sobre a saúde, como os impactos negativos e positivos das mudanças climáticas sobre a saúde podem ser monitorados e que estratégias sociais e institucionais podem ser implementadas. Eu vou caracterizar um pouquinho a questão da saúde, porque eu sei que o público, a maior parte do público aqui, é voltado mais para a questão ambiental. Então, eu vou caracterizar um pouquinho a questão da saúde, né? Bom, nós sabemos que os impactos diretos... estão ligados principalmente aos desastres. Então, com a questão das ondas de calor, com as inundações, com as secas, isso traz estresse por calor, por frio, problemas cardiorrespiratórios, problemas psicossociais. O problema ainda no Brasil é que esta causa de enfermidade, ela ainda não aparece nos bancos oficiais do Ministério da Saúde. Nos países em desenvolvimento, agora que eles começam a se preocupar com isso, mas ainda não aparece exatamente esses efeitos ligados à questão dos acidentes ou, né, das causas externas. Bom, a contaminação atmosférica, o que acontece é que no período de seca, e, na verdade, o nosso trabalho ele se centrou muito nessa questão, no período de seca, aumenta a questão da exposição das populações aos poluentes, seja pela queimada ou seja pela soma da queimada mais a questão dos transportes, né, e a grande carga de poluição, mesmo em áreas urbanas da Amazônia, que nós já nos deparamos hoje em relação ao aumento da carga de poluição atmosférica. E, com isso, nós temos as doenças respiratórias, bronquite, asma, DPT,
VPOC, que é mais específico em idosos, alergias, doenças cardiovasculares. As doenças transmissíveis por vetores, malária, dengue, cefalite, a leishmaniose, ou seja, nós temos um conjunto, uma complexidade de doenças relacionadas com um fator estrutural que nós também já conhecemos no Brasil. Temos as doenças transmissíveis pela água, como a cólera, tifo, hepatite, diarreia aguda. Realmente é um dicionário. E temos a questão da segurança alimentar e refugiados ambientais. Hoje, eu não sei se alguém aqui tem ido ao Acre recentemente, mas no Acre a gente já sente a questão, né, dos refugiados, vamos assim colocar, que vieram do Haiti, com uma dificuldade muito grande, trazendo doenças e também adoecendo na região. Então, em relação à questão dessa complexidade, nós temos os fatores determinantes estruturais que vão afetar diretamente o sistema de saúde. Ou seja, os fatores sociais, emprego, educação, violência, mudança demográfica, que isso já foi colocado aqui pelos nossos colegas, a questão econômica, a questão da pobreza, da globalização, a questão política, a democratização, a governança, fica tão claro quando a gente verifica que um determinado município ele tem alguma governança, como ele consegue controlar a questão de algumas doenças que estão, na verdade, ele tem acesso a determinadas tecnologias que o permitem controlar determinadas doenças. Nós temos a questão ambiental, que é o esgotamento de recursos naturais, a contaminação do ar, do solo, da água. Hoje, essas questões são estruturais e elas aumentam e muito a complexidade da questão da saúde. E nós temos também a questão do acesso à tecnologia e, mais recentemente, a questão da biologia humana, vulnerabilidade biológica, a questão da constituição genética e também a questão da imunologia natural e a epigenética, que está aí na crista da onda, né? Então, nós temos tudo isso aqui, todos esses fatores vão afetar diretamente a saúde, seu financiamento, a cobertura de saúde, e esses fatores determinantes, intermediários aqui, porque tudo isso vai resultar em quê? Nesses fatores determinantes. Então, nós temos condições de vida deficientes, riscos e perigos ambientais, mudanças de vida e comportamento e mudanças climáticas. Essa mudança climática, eu estou me referindo às mudanças climáticas, que também, obviamente, nós sabemos que tem alguma influência do homem. E o resultado disso para a saúde é alteração da esperança de vida, a morbidade ou adoecimento, a mortalidade e o bem-estar. Ou seja, nós temos fatores de bem-estar. O Saulo acabou de dar alguns exemplos aqui, mas nós temos que contextualizar essa questão no sentido dos fatores estruturais. O que nós podemos fazer para alterar esses fatores estruturais? Bom, nós sabemos que as populações mais vulneráveis, como já vários colegas colocaram aqui, são aquelas que vão sofrer mais, já estão, né, passando por um processo de maior sofrimento e com pouco acolhimento. Então, nós temos também esses fatores que já são conhecidos, alguns deles. Então, nós temos os fatores nutricionais, os fatores culturais, como o colega Saulo também colocou aqui, as crenças, tudo isso, que vai alterar também como nós vamos lidar com a questão dessa variabilidade climática e saúde. O acesso aos serviços de saúde, as questões sociodemográficas, os hábitos populacionais, inclusive no Nordeste, no Norte e Nordeste, mas no Norte, que nós trabalhamos na região Norte, é muito mais visível, a questão, por exemplo, da queima de lixo faz parte de um hábito da população.
E tem sido, embora alguns ministérios e mesmo os governos locais, eles tenham trabalhado no sentido de evitar ou controlar, tem sido muito difícil, né? Então, nós temos também as condições ambientais locais. A idade é um fator importante. Além de tudo isso, nós temos novos achados em relação à questão, por exemplo, da estação seca, que é bem gritante no Brasil, né, principalmente na região amazônica, mas também na região nordeste, na região da Caatinga, a questão de abortos prematuros, o aumento de aborto prematuro, a redução do peso ao nascer, do bebê ao nascer, com baixo peso ao nascer, e os efeitos neuropsicológicos. Então, vocês vejam que nós estamos diante de uma complexidade que a gente já temos a dificuldade de entender como é que está a questão do comportamento, da variabilidade climática ao nível ambiental. Nós temos toda essa complexidade aqui, ainda somada à questão da... Vai para cá que fica mais fácil. A questão dos grupos também, das populações tradicionais, grupos indígenas, e a questão da agricultura familiar, como foi colocado também. Nós já presenciamos alguns desses fatos, e realmente é uma situação complexa e sem resposta imediata, o que dificulta muito a nossa ação a curto prazo. Bom, historicamente, a saúde ela trabalha com esta pirâmide, porque, infelizmente, a saúde também, o foco da saúde é um foco corretivo, não é a prevenção, infelizmente, né? Então, os estudos relacionados também às mudanças climáticas, eles seguiram um pouco esse caminho, que é a questão da admissão hospitalar, ou seja, internações, e a mortalidade. Sendo que, eu particularmente, eu não gosto dessa abordagem, embora eu sei que é necessário conhecer o que foi feito para que a gente possa fazer projeções futuras. Eu, logicamente, que aceito isso. Mas nós temos que buscar exatamente inverter essa pirâmide, no sentido de trabalhar com o princípio da precaução, e identificar as alterações subclínicas para que nós possamos agir antes de internar, antes de ficar doente ou levar ao óbito, né? Então, nós estamos, inclusive, tentando fazer isso nos estudos da Rede Clima. Então, eu vou dar uma ideia da área de abrangência dos nossos estudos. Nós temos estudos retrospectivos, essa primeira etapa da rede foram estudos retrospectivos, exatamente para que nós pudéssemos entender essa dinâmica da saúde, da variabilidade climática e os fatores exatamente estruturais locais. Então, nós trabalhamos com a região de Manaus, estamos trabalhando em áreas urbanas da Amazônia, trabalhamos em Rio Branco e também em Cruzeiro do Sul, em Porto Velho, no Mato Grosso, na região norte de Mato Grosso, Tangará da Serra, que fica mais a noroeste, a região também do Rio de Janeiro, principalmente das doenças transmissíveis, e também estamos trabalhando em Santa Catarina e iniciando agora para a segunda etapa o bioma da Caatinga. Aqui, eu não sei se vai funcionar, nós temos alguns dos nossos trabalhos já publicados como os produtos da Rede Clima. Toda essa parte da Amazônia, ela só foi possível ser desenvolvida, e hoje eu acho que o nosso grupo é quem mais realmente tem pesquisas ligadas à questão das queimadas na Amazônia e os efeitos na saúde, graças à participação do grupo do professor Paulo Artacho, sobre a coordenação dele, que toda a parte de medidas de monitoramento e qualidade do ar foram feitas e coordenadas pelo professor Paulo Artacho. Então, sem realmente a presença da USP, nós não teríamos, né, dado esse passo qualitativo e quantitativo. Então, nós temos vários artigos, eu vou tentar abrir algum deles aqui,
que eu não sei muito bem como é que vai funcionar, porque isso aqui não funciona. Espera aí. Você pode abrir para mim? Eu aponto. Abre, por favor, esse aqui. Bom, esse aqui é um estudo, foi um estudo que já foi publicado, inclusive, né? Realizado em Rio Branco. Nós estamos trabalhando também com as populações mais vulneráveis, estamos dando prioridade às crianças abaixo de 5 anos e aos adultos acima de 60 e 65 anos. Bom, o que é que nós encontramos aqui nesse estudo? Nós encontramos efeitos ligados à questão da seca, mas esses efeitos eles só aparecem após 2 dias do fato, ou seja, do impacto realizado. E esse risco de adoecimento, inclusive internação, ele chega a 6%. 6% é o risco individual. Se nós multiplicarmos pela população, realmente é um valor alto em termos de custo social que essas internações têm. Deixa eu ver se volta para o... Você pode voltar, por favor, que não está funcionando aqui. Ok. Bom, nós temos vários estudos. Eu queria abrir, deixa eu ver. Você pode, por gentileza, abrir esse aqui de Rodrigues? Esses dois aqui, por favor. Nós fizemos também estudos comparativos em relação à asma, que as próprias secretarias de saúde da Amazônia brasileira, porque, obviamente, antes de nós iniciarmos um trabalho, tem toda uma apresentação, tem toda uma aproximação com as secretarias de saúde, meio ambiente, educação. Essas 3 secretarias, elas são essenciais no nosso trabalho. E o que acontece é que a Secretaria de Saúde sempre dizia para a gente, não, nós não temos problemas de doença respiratória. E nós verificamos que a taxa... Nós verificamos que, primeiro, que a taxa da asma é mais elevada nessas regiões que nós trabalhamos do que em São Paulo, por incrível que pareça. Então, aqui nós temos uma distribuição espacial da asma na região amazônica. E o que fica como hotspot é exatamente a região do Maranhão e a região de Rondônia. Tanto para esses 2 grupos mais vulneráveis que eu coloquei, que são as crianças e os idosos. Então, em termos de gestão pública, em termos de ação, esses hotspots deveriam ser os primeiros a serem realmente, ter uma ação direcionada no sentido de minimizar esse impacto na saúde. O próximo, por favor. Deixa eu ver se funciona. Bom, eu vou passar, mas, infelizmente, só queria mostrar o seguinte. Já pensando na próxima etapa, nós estamos trabalhando com a professora Simone Miraglia, não sei se ela está aqui, e foi feita uma abordagem econômica para saber exatamente qual foi o custo em 2011 das queimadas para a Porto Velho. E esse custo chegou a 650 milhões de reais, o custo relacionado com as doenças respiratórias em 2011 em Rondônia. Bom, ainda aqui, relacionado com outros estudos, nós... Dá para você, por gentileza, abrir... Deixa eu ver qual é. Você pode abrir esse aqui, por gentileza? O segundo aqui. Aqui, em relação às diarreias, as doenças diarreicas. Esse estudo aqui é um estudo comparativo entre Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Porto Velho. Rio Branco, o Acre, ele está implementando um programa de controle de desastres. Por quê?
eu não sei nem se a gente pode chamar de desastre, porque todo ano agora nós temos uma seca muito acentuada e as enchentes também. Então, isso aí já está virando quase que rotina, né, na vida da população. Mas vocês vejam só que interessante. A diarreia, ela tende a aumentar, inclusive em Cruzeiro do Sul, que é dentro do mesmo estado, né, aumentou significativamente. No entanto, no Acre, em Rio Branco, eles conseguiram, apesar do impacto das enchentes, eles conseguiram fazer com que a diarreia não voltasse a ter o impacto que teve na seca de 2005 e 2006. Ou seja, mostrando que a governança realmente ela pode funcionar quando a ação é implementada. Aqui mostra também a importância, olha aqui, como é que as doenças diarreicas, elas ficaram bem baixinhas, enquanto que a seca, né, aliás, aqui a seca, não, aqui a precipitação. Enquanto que aqui você tem a seca, né, e no pico você tem a precipitação. Então, antes o que nós tínhamos era uma taxa muito elevada de doenças diarreicas, levando, inclusive, à morte de crianças. Inclusive, a Helena está aqui, e a Helena fez um trabalho muito interessante na dissertação de doutorado dela, de mestrado, onde ela consegue mostrar, evidenciar que uma criança tem um risco 5 vezes maior de morrer, na região norte e nordeste, o risco é 5 vezes maior de uma criança morrer de diarreia do que no resto do país. Então, isso fica também evidenciado, né, como a questão climática, a vulnerabilidade também e a falta de ação leva com que esses efeitos sejam mais evidenciados. Bom, eu vou correr um pouquinho aqui. Você pode voltar, por favor? Eu achei que usando a tecnologia seria mais fácil, mas não está sendo. Você pode, por gentileza, você pode voltar? Não está voltando. Ok, seguindo ainda as nossas perguntas, tentando respondê-las, né? Como os principais efeitos da variabilidade climática podem ser monitorados? Infelizmente, eu não mostrei um trabalho que já foi publicado, bem interessante, que nós usamos com o grupo do INPE, com o Saulo e com a Carla, trabalhando com percentual de horas críticas em relação aos efeitos da poluição atmosférica no período de seca. Mas esse aí se mostra como um indicador realmente promissor e fácil de ser trabalhado, principalmente pelas secretarias de saúde. Nós temos que pensar que Secretaria de Saúde não tem ferramenta sofisticada, então nós temos que ser objetivos naquilo que nós vamos propor. E se o nosso trabalho ele não chega às secretarias de saúde, meio ambiente, planejamento, agricultura, realmente eu acho que a gente não cumpriu o nosso papel. Pelo menos essa é a minha visão e de parte do meu grupo. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos trabalhando também com um sistema, o que a gente chama de sistema proativo, que é, ao invés de esperar a dengue adoecer ou matar, o que nós estamos fazendo, junto com a Secretaria de Saúde do Estado e do município, é exatamente mapeando, né, e colocando as como é que chama? Armadilhas para buscar exatamente os ovos. Ou seja, com isso, a gente pode evitar e monitorar a dengue antes realmente que o fato seja consumado. Então, esse estudo ele foi desenvolvido como um plano piloto em 3 regiões do Rio de Janeiro, que é uma região que realmente tem uma alta prevalência e incidência da dengue, e hoje nós estamos utilizando, junto com a Secretaria de Saúde, essa ferramenta que é ser proativo, ou seja,
E a outra coisa importante é a participação da população na busca desses ovos da dengue. Então, a população ela participa também dessa proposta metodológica. Aqui nós temos um quadro como está a difusão da dengue no Brasil, né? Que, na verdade, somente essa parte aqui da Amazônia e aqui incluindo o Acre e uma parte do Sul, que nós ainda não temos realmente a questão da dengue como uma infestação epidemiológica. O resto do Brasil todo a gente já sabe que está tomado pela questão da dengue. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, porque... Nós temos que ter cuidado para que a questão climática não seja uma desculpa para os políticos, né, utilizarem mudança climática como uma desculpa para não fazer nada, ou deixar que o quadro se agrave mais ainda. Então, eu coloquei esse recorte aqui. Rio conviverá com dengue nos próximos anos por causa da mudança do clima. E a gente sabe que os fatores de vulnerabilidade, na verdade, são os que mais influenciam a questão da expansão e da difusão da dengue. Aqui nós temos um exemplo do monitoramento realizado juntamente com o Instituto de Física da USP, sob a coordenação do professor Paulo Artacho, de um período de 3 anos, onde foi caracterizado não só o material particulado, mas outros componentes da composição química da atmosfera na Amazônia. Então, nós podemos verificar que os níveis chegaram em torno de 350 microgramas por metro cúbico. Isso é muito alto. Eu acredito que, nos últimos 20 anos, São Paulo não tenha apresentado um valor desse. Não sei, Paulo, se teve ou não, São Paulo. Acho que nunca, né? Bom, aqui é um exemplo, utilizando o monitoramento como um limite de violação dos dados de material particulado, como nós conseguimos identificar os hotspots, né, que seguem um pouco o arco de desmatamento. Então, onde é que nós temos os hotspots da questão das queimadas e os efeitos na saúde? Exatamente, eles seguem, olha aqui, eles seguem a estrutura do arco de desmatamento. Bom, vou cortar esse aqui. Aqui é um outro estudo também em relação como o nível do Rio Negro ele está influenciando na questão da diarreia na região de Manaus. E há uma relação linear, né, uma relação direta, uma relação linear entre a severidade das diarreias e o nível do rio. Ou seja, a precipitação é uma das responsáveis por esse aumento de diarreia, mas não é a única. Bom, depois nós temos a questão da esquistossomose. Vou passar rápido, que eu já estou com... Aqui nós temos também a questão da leptospirose, que normalmente acontece após as chuvas de verão, baixas temperaturas, em região de plantação de arroz também, na região sul e sudeste, principalmente a região sul do país. Então, todas essas são regiões que nós vamos estar dando o maior foco na segunda etapa da Rede Clima, o que a gente chama de segunda etapa, porque 2009 a 2013 uma etapa, né? E quais são as estratégias sociais e institucionais que podem ser implementadas para a sociedade, para que ela tenha conhecimento desses estudos? Bom, em relação a isso, nós, junto com outras instituições, nós criamos o Observatório de Clima e Saúde, onde nós temos uma parte exatamente de participação da sociedade, onde ela pode entrar no observatório, ela entra no banco de dados, isso é realmente tranquilo, não dá para fazer aqui porque não há tempo, e, com isso, ela pode juntar. Ela reúne os dados de, por exemplo, precipitação, ou os dados das enchentes, e ela busca a doença, né, as principais, o que nós chamamos de sítio sentinela. Nós temos já implantando alguns desses sítios. Aqui, rapidamente, como é que funciona isso? Então, nós temos os sistemas de informação,
de clima, saúde, população. Isso. Então, nós temos esses dados de informação, eles vão para um banco de dados que vai ser analisado, porque não é preciso usar o dado diretamente, né? Vai ser analisado, porque não é possível usar o dado diretamente, né? São feitas análises, a comunicação dos gestores especialistas, escolas, observatório de saúde, o dado a comunicação dos gestores especialistas, e temos trabalhado também com as oficinas. Enfim, o dado é uma forma de levar. Temos trabalhado também com as oficinas. Como é que a população é uma forma de levar essa informação, usar, né, essa ferramenta. Como é que a população pode ter conhecimento em relação e usar, né, essa uma coisa que ferramenta. nós temos que tomar um pouquinho de cuidado é que o evento climático ele é um evento agudo. O impacto sobre o meio ambiente ele tem um gap, ele tem um tempo, ele tem, na verdade, um lag. Mas os efeitos na saúde, esse lag são muito maiores. E aqui nós vou passar direto, pois... Eu vou mostrar para vocês o exemplo, eu não sei se a colega da manhã de Santa Catarina está aí, mas veja o que aconteceu. O desastre em Santa Catarina foi em novembro de 2008. As doenças infecciosas, elas apareceram mais ou menos em maio de 2009. O AVC... Olha só o pico do AVC, quando é que ele foi aparecer? Na verdade, ele começou aqui, mas o pico do AVC foi em abril de 2009. Inclusive, as fraturas também aumentaram muito, que fratura é esperado depois de um desastre, de um evento extremo, é esperado. Mas aqui ele aparece também. Então, nós temos um tempo. E o que aconteceu nesse sentido? O que aconteceu foi que a mídia, ela reportou no período, ou seja, em novembro de 2008, ela reportou que morreram 111 em Santa Catarina, mas ela não continuou atenta ao que poderia acontecer. Como também a gente sabe que os outros setores da economia, nem os ministérios estão atentos a isso. Então, nós temos que prestar atenção a essas questões, porque o custo e o impacto é muito maior do que nós estamos realmente dimensionando hoje. Porque nós estamos tendo esse impacto depois de 5, 6 meses. Eu sei que você quer me tirar, só um minutinho, eu sei. Tá? Então, aqui, é só dando as respostas finais para a rede. Né? Então, eu acho que a nossa reunião, como o Saulo já colocou, foi muito boa ontem, que a gente já viu como é que a gente pode interagir bem mais com outras redes. Por exemplo, com a rede de desastres, eu acho que a gente pode fazer uma recuperação, inclusive, do que aconteceu, né? Visto que no Rio de Janeiro a gente ainda não conseguiu esses dados, por incrível que pareça. Então, principalmente a rede de modelagem, recursos hídricos, comunicação, cidades, desenvolvimento regional, eu acho que elas são fundamentais, porque eu realmente acredito que a saúde deveria estar em todas as redes, mas então nós temos que criar outros grupos, porque infelizmente não dá para fazer tudo. Mas aqui, bom, nós fizemos agora um convênio com o CEPED, que é o Centro de Estudos e Pesquisa em Emergências e Desastres, e nós estamos começando agora uma capacitação de profissionais da Defesa Civil e agentes de saúde, utilizando exatamente as metodologias, o que nós aprendemos com a Rede Clima. Então, isso aí vai ser um multiplicador do projeto. Em relação às políticas públicas, o Ministério da Saúde, utilizando os nossos resultados também, ele elaborou o Plano Setorial de Mudanças Climáticas e Mitigação e Adaptação, que eu acho que podemos ter alguns frutos, né, políticos nesse sentido. A questão dos sítios sentinelas eu já falei rapidamente. Vamos para o último. Aqui, então. Bom, nós estamos com 4 bolsas a partir de 1º de setembro. Nós tivemos 3 bolsas durante o período 4 bolsas mesmo. Tivemos computadores e laptops, tivemos 5 alunos de mestrados que já concluíram, 5 de doutorados que concluíram, tivemos em torno de 30 trabalhos publicados,
sendo que em torno de 20 foram em revistas internacionais, em torno de 10 nacionais. E agora o Ministério da Saúde está pedindo que a gente, tudo que publicar em inglês, publique em português também, para que as secretarias de saúde dos municípios tenham acesso. Então, nós vamos rever tudo isso também. Bom, eu não mostrei alguns dos outros trabalhos, dentro daquela política que eu falei, de nós trabalharmos realmente com... Eu já estou terminando. De nós trabalharmos com os efeitos assintomáticos, né? Usando o princípio da precaução. E, com isso, nós temos uma recomendação para o Ministério do Meio Ambiente, é que os limites da legislação da CONAMA 00690, eles têm que ser revisados urgentemente, porque nós verificamos que, mesmo ao nível de 40 microgramas por metro cúbico, nós temos efeitos em crianças relacionados com o aumento da poluição em época de seca. Bom, eu acho que um dos principais produtos desse estudo que nós estamos fazendo aí desde 2009 foi principalmente sensibilizar os gestores, estudantes, professores da Secretaria de Saúde, Meio Ambiente e Educação, no sentido de nós realmente mostrarmos para eles a importância, dentro das mais variadas áreas, como coloquei todas aqui, que a saúde tem diante da variabilidade climática. Então, limpar uma caixa d'água numa escola a cada 3 meses vai reduzir e muito a diarreia infantil, por exemplo. Bom, os próximos passos que eu coloquei aqui, nós iniciarmos, na verdade, nós já iniciamos as conversas com o grupo que trabalha na Caatinga, a questão da carga de doença também, que nós estamos voltados para essa questão, a avaliação da percepção dos gestores, que eu acho que a gente pode ter muita figurinha para trocar com o Saulo nesse trabalho. Muito obrigada, desculpe aí o acelerado no final, porque recebi vários bilhetinhos. Obrigada, tchau. Obrigado.